Hoje vamos falar sobre excelência na vida prática. Porque, venhamos e convenhamos, a gente sabe como é que é. Entra ano, sai ano, e a gente está fazendo aquelas promessas para Deus, para nós mesmos, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais, para as pessoas. Não, esse ano eu mudo, esse ano eu me alimento melhor, esse ano eu leio a Bíblia toda, esse ano vai ser diferente, vou dormir mais cedo, vou trabalhar menos. E o que é que acontece? Até começamos, mas depois de alguns dias, tudo vai por água abaixo. Por que isso acontece? Hoje a gente vai colocar aquele dedo na ferida. Porque Deus não é o Deus que simplesmente coloca diante de mim e de você um propósito, um destino, um futuro, para que a gente só fique olhando para Ele. Ele quer que a gente viva. E só tem uma forma de viver, é se a gente praticar. Por isso que de antemão eu já quero trazer qual é o maior problema de muita gente não ser transformada. São os hábitos. Fala para essa pessoa que está perto de você, hábitos. Fala para outra aí com aquela carinha assim de hábitos. Você não quer nem falar, né? Porque a partir do momento que você fala assim, hábitos, você está pensando nos seus hábitos. Uma pesquisa foi feita numa faculdade aqui dos Estados Unidos, a Duke University, e descobriram que cerca de 45% das decisões que tomamos diariamente não são decisões, são hábitos automáticos. Gente, o que essa pesquisa mostrou é que quase metade da nossa vida é vivida no automático. Ou seja, você não está escolhendo, você está repetindo. Por isso que tem muita gente que está orando, Deus, eu quero mudar, Deus, eu quero mudar. Mas as suas rotinas são destrutivas, os seus hábitos são destrutivos. São pessoas que estão levantando as mãos para os céus e dizendo, Deus, traz paz para a minha alma. Mas você, por causa dos hábitos, está cultivando ansiedade, preocupação. A verdade é que muitos estão pedindo direção a Deus, mas na sua vida mantém desorganização. E eu creio que se Deus está trazendo a mim e a você hoje aqui, é porque Deus quer que isso mude. Deus quer nos mudar. Mas você sabia que Deus nos muda através das mudanças dos nossos hábitos? Hoje Deus quer que a gente olhe para o nosso coração, para dentro de nós, para o espelho da nossa vida, e a gente comece a fazer uma retrospectiva de como é que é o meu dia, desde quando eu me levanto até a hora em que eu coloco a cabecinha no travesseiro. Por isso que a Bíblia não vai dizer assim, seja transformado por querer. Não. A Bíblia diz, seja transformado pela renovação da sua mente. Romanos 12:2 afirma isso. E renovação, gente, não é um evento isolado, não. E renovação é uma repetição, é um hábito, é uma rotina. É o que você faz hoje, é o que você faz amanhã, é o que você faz depois de amanhã, até que o que você faz torne você alguém diferente. Vamos olhar para a nossa rotina. Vamos olhar para quais são os passos e as decisões que nós tomamos todos os dias.
Vamos observar quais são os nossos relacionamentos diários, os pensamentos diários, as escolhas silenciosas. Se a gente fizer isso, eu vou te dizer, qualquer pessoa que observar a minha ou a sua rotina, eu estou colocando aqui entre aspas, essa pessoa conseguiria prever o nosso futuro. É verdade. Sabe por quê? Porque o nosso futuro não começa nos nossos sonhos, não começa naquilo que a gente deseja que aconteça. O nosso futuro começa nos nossos hábitos. Nossos hábitos é a direção do nosso destino. Os nossos hábitos, a nossa rotina é a profecia da nossa vida. O que eu estou fazendo hoje é o que eu vou me tornar amanhã. Por isso que a palavra de Deus, lá no Salmo 1, descreve, é um dos salmos que eu mais amo, descreve o justo como alguém que tem um hábito. Ele medita na lei do Senhor dia e noite. Por isso que a Bíblia diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, mostra que essa pessoa é uma pessoa estável, é uma pessoa frutífera, é uma pessoa resistente. Sabe, quando a gente fala de hábitos, eu me lembro de alguém que tinha um hábito que fez ele viver o que ele viveu. Por exemplo, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Gente, deixa eu te falar, talvez você pense que foi a oração de Daniel que salvou Daniel lá na cova dos leões. Não foi a oração, foi o hábito antes da cova. Jesus, a Bíblia vai mostrar que Jesus tinha um hábito de se levantar cedo, ainda de madrugada, para orar. Por isso que quando ele vai para o Getsemane, gente, não foi o Getsemane que formou a sua força, não. Foram os hábitos que ele tinha de se levantar antes da madrugada. Ele já orava, ele já vivia isso. E isso o preparou para o Getsemane. Por isso que os grandes homens e as mulheres da fé não eram pessoas extraordinárias, não. Essas pessoas tinham hábitos extraordinários. E esses hábitos extraordinários faziam com que eles pudessem, no momento da prova, da crise, da dificuldade, continuar plenos, com paz e confiando em Deus. Por isso que a diferença entre quem você é e quem você quer ser está no que você faz todos os dias. E a minha pergunta hoje para mim, para você é: o que é que nós fazemos todos os dias? Deus não está querendo simplesmente te dar esperança hoje, não. Deus quer te dar direção. Sabe por quê? E esse aqui não é mais um culto onde você vai ouvir uma palavra, vai sair empolgado e depois se esquecer de simplesmente tudo e não colocar em prática. Por quê? Porque a vida que você está construindo é exatamente a vida que seus hábitos sustentam. Hoje eu quero que você e eu façamos uma pergunta a nós mesmos: quais hábitos têm me aproximado de Deus? Quais hábitos têm me destruído? Quais hábitos revelam quem eu quero ser? Quais hábitos revelam quem eu realmente sou? Hoje a gente quer falar sobre hábitos excelentes. Excelência na vida prática é a prática de hábitos excelentes. Por isso que eu quero continuar falando de Daniel. A primeira coisa que eu quero mostrar é o que são hábitos excelentes. Daniel era um homem de hábito excelente. Antes de ele ser um testemunho público, ele tinha uma disciplina no secreto. Ninguém sabia. Depois descobre. Mas antes de ele sobreviver a leões, ele sobrevivia à rotina. Porque deixa eu te falar uma coisa: ter rotina não é fácil. Não é.
Muitos até começam a ter uma rotina, começam talvez a acordar mais cedo, começam a tomar um café da manhã mais equilibrado, começam a se exercitar, começam a orar, começam a ler a Bíblia, começam a jejuar, começam a ter mais tempo para a família. Eita, a rotina está começando a ser feita, mas o problema é a permanência, é a constância. Por isso que ele sobreviveu a uma rotina. E sabe por que ele sobreviveu a uma rotina? Porque Daniel, a Bíblia vai mostrar que ele é levado por Nabucodonosor para a Babilônia em meados de 587 a.C. Uma coisa é você manter a rotina na sua cidade, no meio da sua família, naquilo que é comum para você. E quando você sai, como assim, pastor? Quando a gente tira férias, e a gente está acostumado a comer bem, a se exercitar, a ter uma vida equilibrada. Nas férias a gente chuta totalmente o pau da barraca, ou a gente permanece consistente na nossa rotina, no nosso hábito. Gente, esse homem não mudou o hábito dele de buscar a Deus, porque ele estava longe dos seus pais, porque ele estava longe da sua nação. Não. A primeira verdade que eu quero trazer para mim, para você, é: Satanás pode tocar circunstâncias como tocou na vida de Daniel, virando o mundo dele de cabeça para baixo, mas não pode tocar o crente que tem hábitos na presença de Deus. Por isso que a Babilônia pode até roubar a liberdade de uma pessoa, mas não pode roubar a disciplina espiritual. Daniel passou a ser um escravo. Por mais que ele tenha sido contado como umas cabeças pensantes mais incríveis da época, mas deixa eu te dizer uma coisa: ele não estava na sua nação, ele tinha que obedecer direcionamentos e ordens de superiores que traziam princípios contrários ao que ele vivia na sua vida. Mas Daniel não abriu mão. Sabe, o mundo pode até tentar te reeducar, mas é você que decide quem molda seu coração. Quando você vive hábitos excelentes, você faz como Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou no coração de Daniel. E o mais interessante é que quando tentaram descobrir qual era a forma de pegar Daniel e de acabar com ele, tentaram de todas as formas, não encontraram nada. Daniel 6,5 vai dizer assim: nunca encontraremos falha alguma, a não ser em algo que tenha a ver com a lei do seu Deus. Uau, tentaram ver relacionamentos, tentaram dar uma vasculhada na vida inteira dele, as conversas, os negócios, o passado, da rotina, e eles concluíram só uma coisa, só tinha uma coisa: o hábito de orar, a devoção, o temor que ele tinha por Deus. Imagine se alguém tivesse que investigar a nossa vida, se os nossos inimigos tivessem que estudar a nossa vida, a nossa rotina, o que é que iriam encontrar? Um vício? Uma fraqueza? Um hábito secreto destrutivo? Ou encontrariam evidências da nossa devoção a Deus? O hábito de Daniel era constante, era profundo, era público, mas era secreto ao mesmo tempo. E quando o decreto foi assinado: e agora, pastor? A crise veio. E agora, pastor? Vão querer matar Daniel. O que foi que Daniel fez? Fez o que sempre fazia. Daniel 6,10 diz: 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, orava, dando graças ao seu Deus, como de costume. Repete isso comigo: como de costume. Mais forte: como de costume.
Ei, essa é a expressão que eu e você temos que ter na nossa vida, nesse ano de 2026, 2027, até Jesus voltar. Como de costume, eu oro, como de costume, eu leio a Bíblia, como de costume, eu jejuo, como de costume, eu vou à igreja, como de costume, eu sirvo, como de costume, eu amo minha família, como de costume, eu vivo um propósito, como de costume, eu cuido do meu corpo. Que tipo de pessoa o seu hábito está te moldando para ser? Qual é? Gente, não foi a oração de Daniel que salvou Daniel, foi o hábito que ele tinha antes da cova. Por mais que o milagre tenha sido público, o hábito foi privado. A gente precisa de disciplina, a gente precisa de atos, de hábitos excelentes. E sabe por quê? Se você ora de vez em quando, você vai ver um Deus que para você vai aparecer de vez em quando. Você só vai conhecer esse Deus de vez em quando. Se você lê a Bíblia quando dá, então você vai ter fé quando dá. Se você vive na presença quando sobra tempo, você vai ter vitória quando sobrar força. A verdade é que, se você cria um hábito sagrado, Deus cria uma história sobrenatural na sua vida. Mas se você cria um hábito humano e que fica aquém daquilo que Deus deseja, você vai viver coisas humanas e não tem como reclamar. Por quê? Porque eu e você colhemos o que nós semeamos. Daniel vai provar isso com a própria vida, gente. Os leões estão rugindo, Daniel permaneceu em paz. Quando o rei está desesperado, Daniel permanece firme. O mundo tremeu, Daniel permaneceu o mesmo. Qual é a razão, gente? É porque quando você cultiva hábitos, quando tudo está em paz, isso vai te sustentar no momento da crise. O problema é que a gente tenta fazer o contrário. A gente tenta colocar, gente, fala a verdade, vou orar, vou jejuar quando o negócio apertar. Não. Quando o negócio apertar, vai continuar folgado para mim, porque eu já estou com ele. Por que Jesus dormiu dentro de um barco? Porque ele já conhecia o Pai, que ele conversava antes de entrar no barco, nas madrugadas. O que muda? Nada. Ele quer que a gente continue vivendo a mesma coisa. A cova não foi surpresa para Deus. Não pense que quando Daniel entrou na cova, Deus disse: meu Deus, Daniel entrou na cova, e agora? Não. Deus já tinha preparado Daniel para a cova. Porque Daniel já estava na presença dele, de Deus. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não se desesperaram diante de quê? Diante de uma fornalha. Eles não se prostraram diante de uma estátua. Eram amigos de quem? Daniel. Deixa eu te falar, tem coisas que pessoas vão precisar aprender através de mim, de você. Porque elas vão passar por crises. Elas vão passar por dificuldades. Dificuldades que a gente já passou, já enfrentou também. E a nossa, o que a gente relaxa, o que a gente faz, a nossa atitude, vai ser um reflexo da atitude que eles vão tomar lá na frente. Eles vão olhar para mim, para você e vão dizer assim: meu Deus, ele não se desesperou. Meu Deus, ela não abandonou tudo. Eu tenho que fazer o mesmo. Eu estou cansado, no sentido de, a expressão de ir para vários lugares. Mas vários lugares. E eu chegar lá, e sempre tem alguma mulher que chega para mim e diz assim: eu amo sua esposa. Aí eu digo logo: eu também. E essas pessoas abrem o coração. E elas começam a dizer o que elas viveram. Perdas, crises, dificuldades. E elas dizem assim: quando eu leio aquele livro,
Deixe-me apresentar você. Quando eu li, com Deus você vai dar conta. São histórias de alguém que viveu hábitos e que fez com que no momento mais difícil da vida não desistisse. De propósito, família, sabendo que aquilo que hoje estava sendo vivido se tornaria um grande testemunho lá na frente para tantas vidas. É a mesma coisa com você. O problema é que quando vem a luta, essa é a hora que você diz assim: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, Deus. E Deus é tão bom que Ele faz, gente. Mas Deus não merece isso. Deus merece o nosso melhor. Hábitos excelentes são dados para um Deus excelente. E quando é dado para um Deus excelente, começa a ser dado para quem está do lado de você. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego aprenderam com Daniel e disseram assim: eu também oro. A gente pode até ir para uma fornalha, mas a gente não abre mão de Deus. O único hábito que ele, gente, tinha de orar fez com que o futuro dele fosse escrito de uma forma sobrenatural. Ele deixou de ir para a cova, pastor? Não fica pensando que porque você ora, porque você jejua, porque você lê a Bíblia, porque você vem para a igreja, porque você é voluntário, porque você dizima, porque você... Deixa eu te falar, nada disso vai impedir que a gente entre na cova, que a gente vá para uma fornalha ardente. Nada disso impede, mas eu vou te dizer uma coisa: por mais que esteja pegando fogo do lado de fora, por mais que os leões estejam rugindo do lado de fora, a paz que excede todo entendimento continua dentro do nosso coração. E a gente sabe, vai passar. Vai passar. O que não pode passar é a sua rotina. Daniel não espera crise. Daniel já tinha um hábito antes da crise. Sabe, nunca subestime o que Deus pode fazer através de um pequeno hábito excelente, santo, que eu e você temos diante dele. Mas você não vai precisar começar mudando tudo. Você precisa começar mudando algo. Por isso que a pergunta aqui não é o que eu quero alcançar. Não é essa a pergunta. A pergunta é: em quem eu quero me tornar? E aí aparece o hábito. Por exemplo, vamos lá, se você quer ser alguém disciplinado, vamos começar pequeno. Coloca o seu alarme para despertar. Quando despertar, não aperta a soneca. Tem muita gente que faz isso aqui, hein? É um pequeno hábito que vai fazer com que algo grande seja realizado lá. É você dizendo para o corpo: eu comando. Não é você, não são os impulsos que me comandam. Sabe? Se você quer aprofundar a sua intimidade com Deus, um hábito simples: Bíblia antes de notificações. Simples. Às vezes a gente quer ver como é que o mundo está. Antes de falar com o mundo, fala com quem criou o mundo. Porque Ele vai mostrar o que é que Ele vai querer para a sua vida nesse dia. Sabe, você quer deixar um legado espiritual na vida dos filhos. Às vezes a gente pensa que a gente tem que pegar os filhos, fazer um culto em casa sempre. Deixa eu dizer, isso é válido? É válido. Mas quer começar um hábito bom? Ora com eles todos os dias. Vai para o colégio, ora com eles.
estou dizendo que você vai passar 1 hora orando línguas e pai. Não, deixa eu te dizer, às vezes é 1 minuto, mas que você faz de forma repetida, um hábito excelente. Não vai esquecer. Como de costume. Sabe por quê? Baseado em quem você quer se tornar. Esse primeiro hábito que você vai realizar vai fazer com que você viva o extraordinário diante de uma ação ordinária. Vamos para a prática? Qual é o primeiro hábito que hoje o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você que a gente tem que começar a ter? Talvez o primeiro hábito que você vai começar a fazer é de arrumar a cama todos os dias quando você acordar. E sabe, não é uma questão de deixar o quarto bonitinho, é deixar a mente bonita, organizada. Talvez o hábito que você vai começar a fazer é o seguinte: antes de dormir, vai colocar toda a louça na dishwasher e colocar para lavar, para no outro dia você não acordar e ver aquela bagunça dentro da sua cozinha, que acaba se tornando uma bagunça dentro de você. Talvez você está dizendo: Deus, eu quero cuidar melhor do meu corpo, eu quero comer mais saudável. Pronto, então toma uma atitude pequena. Elimina refrigerante. Que silêncio. Hábitos excelentes não são hábitos extraordinários, enormes, são hábitos pequenos, mas que vão trazer um futuro extraordinário, excelente para a nossa vida. Como é que eu gero isso, pastor? Eu quero viver essa excelência na vida prática. Mudanças gigantes começam com passos pequenos. Vamos para a prática. O hábito que eu e você temos que ter, primeira coisa, tem que se tornar um hábito óbvio. Provérbios 4:23 fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa palavra hebraica para guardar é a mesma usada para descrever a vigilância de um sentinela militar. Uau! Por exemplo, por que José não teve relações com a mulher de Potifar? Por que José não traiu Potifar? A Bíblia vai mostrar que José vai dizer assim: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos, certo dia ele entrou na casa para fazer seu trabalho, ela o pegou pela capa, mas ele deixou a capa e fugiu. Qual era o hábito óbvio que José começou a tomar? Ele sabia que todo dia a mulher de Potifar, porque aqui diz assim, cada dia, era todo dia. A mulher de Potifar chegava para José e dizia: Jojo, come here. Sabe o que ele fazia? Distância. Todo dia criou distância física. Ele evitava conversas prolongadas. E ele chegou a abandonar a sua dignidade para preservar a sua integridade. Ele deixou essa mulher pegar a capa dele, mas não deixou ela pegar o coração. Um hábito. A lei veio 400 anos depois, só com Moisés.
ele já tinha. Deixa eu te dizer, porque Davi fez diferente. Sabe por quê? Deixou um hábito de lado. No ano em que os reis saíam para a guerra, como de costume. No ano, o que é que Davi fez? Vou ficar em casa. Vou dormir. Dormiu. Quando acordou, tá Batseba, tomando banho. Davi olhou, achou ela bonita e disse assim: eu sou rei, eu quero ela. Sabia que era mulher de Urias, sabia tudo, mas é um hábito só. Deixa eu te falar, se a gente deixar de orar, se a gente deixar de ler a Bíblia, se a gente deixar de buscar Deus, se a gente deixar de vir para a igreja, se a gente deixar de servir, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente diz assim, que nada, não vou fazer. Se deixar de ter tempo para a sua casa, preciso trabalhar, preciso pagar aluguel, preciso isso. Deixa eu te dizer uma coisa, se prepara. Eu não estou profetizando isso não, eu estou repreendendo isso. Mas se você fizer isso, seu próximo Davi na lista. Tem que ser óbvio. Ele viveu um momento de ociosidade. Ele viveu sem propósito. Errou. Por isso que, como é que eu posso tornar um hábito óbvio? Deixa eu dizer, quer ler a Bíblia todo dia? Você sabe o que eu faço? Todo dia eu pego, um dia antes, eu já deixo minha Bíblia, meu devocional, minha canetinha, está lá, aberta no escritório. Todo dia eu pego minha roupa de treino, eu já deixo pronta. Está lá, está tudo organizadozinho. O devocional que Helena estava fazendo hoje, está na cabeceira da cama dela, ajeita a Biblinha dela. Não esquece não. Torne óbvio aquilo que você quer fazer. Coloca a Bíblia onde seus olhos vão ver assim que você acordar. Sabe? Ah, pastor, eu leio a Bíblia no meu celular. Então, peraí. Qual é o aplicativo que você mais... É o Instagram, pastor. Bota a Bíblia ali, perto do aplicativo do Instagram. Porque toda vez que você chegar lá naquele aplicativo, eita, vai ter a Bíblia. Deixa eu ler primeiro a Bíblia. Sabe, Neemias, quando está reconstruindo os muros de Jerusalém, ele entendeu que estruturas externas protegem realidades internas. Aqui, ó. Por isso que a oração de Neemias não foi só Deus nos proteja. Ele disse assim: Deus, dá-me sabedoria para construir muros. Essa sabedoria que eu e você temos que pedir. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, tem um hábito que eu tenho que começar a parar. Eita, pastor, qual é? Eu não posso pegar celular quando eu dirijo. E aqui em Orlando, misericórdia, gente. Estou confessando o meu pecado. Sejam misericordiosos comigo. Às vezes é muita gente, e são 2 celulares, um do Brasil, um dos Estados Unidos, aí resolve coisa do Brasil, resolve coisa dos Estados Unidos, tal. E a ânsia de querer já deixar tudo bem bonitinho e tudo organizado, é ou não é, gente? Você vai, pega e... Estou errado. O que é que Deus falou comigo? Você vai pegar o celular. Quando você entrar no carro, você bota no negocinho lá e fecha. Puf. Não olhe para ele. É a única forma. Confesso que tem horas que minha mão está doida para abrir aquele negócio. Para ver se alguém mandou mensagem, se tem que resolver alguma coisa. Eu estou errado. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho que tornar o hábito óbvio. Não vou mais. Coloco lá e só vejo se para no sinal. E até parar no sinal, tem que parar com esse hábito. Porque a tendência é, e se for alguma coisa que tem que
durar mais tempo? Eu estou falando de mim, agora pensa em você aí. A ciência chama isso de gatilho visual. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Renovação da mente. Outra coisa, torne o hábito fácil. Porque o ser humano não resiste ao que é conveniente, não. Ele não se aproxima do que parece impossível, gente. Alguém falou que, isso é a neurociência que comprova, hábitos de 2 minutos têm muito mais chance de se tornarem permanentes. Lembra que eu disse pequenos hábitos? Jesus chegou para as multidões para dizer, eu sou o Cristo. Não, chegou para os 12. Começou pequeno. Quando ele faz a multiplicação, aquela multiplicação linda, maravilhosa, ele chegou para todo mundo dizendo assim, gente, vamos lá, eu quero tudo que vocês têm. Não, foi para um garotinho, que o garotinho viu que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Começou pequeno, um hábito pequeno. A Bíblia fala sobre a parábola do grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Pequenininho. Uma vez eu fui para Israel. Inclusive vamos ter uma caravana maravilhosa para Israel em novembro. E você que é de Orlando ou do Brasil, está mais do que convidado para ir conosco. Mas eu vi pela primeira vez, gente, uma sementinha de grão de mostarda. Quando eu olhei, eu disse, Jesus, não é possível, o negócio é pequeno mesmo. É pequeno, quem já viu sabe do que eu estou falando. Deus começa com algo pequeno. Mas a semente de grão de mostarda, quando cresce, espalha. Por isso que, às vezes você está dizendo, eu quero viver uma vida de jejum, vou jejuar 90 dias. Não faça isso não, meu filho, você vai desistir. Começa com um jejum, talvez se tirar uma refeição no dia. Começa devagar. Vou ler a Bíblia toda em 30 dias, pastor. Vai não. Você tem que dizer assim, eu vou começar a ler 3 capítulos por dia. Vai devagar. Se você for devagar, você vai chegar lá. É porque Deus se satisfaz com pouco. Não, nem isso não. É porque Deus honra a fidelidade progressiva. Mais do que promessas grandiosas, que elas se evaporam com a primeira dificuldade que chega. Primeira dificuldade chega, você não quer mais orar, não quer mais jejuar, não. Mas também aprenda a empilhar seus hábitos. Como assim, pastor? Você vai entender. Porque um hábito traz o outro, leva a outro hábito bom. Deuteronômio 6, 4 ao 9 fala assim, estas palavras estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está no coração. Você coloca lá na cabecinha dos filhos. Como? Falando, assentado, andando, deitado, quando se levanta. São hábitos que estão sendo empilhados e que vão trazendo um grande resultado. Daniel, ele praticou isso com uma disciplina absurda sobre sua vida. Daniel entrava na sua casa, no quarto, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava, dava graças diante de Deus, como costumava fazer, diariamente. Ele havia empilhado a oração dele em 3 momentos: dia, tarde e noite. Por isso que Paulo diz assim, orem sem cessar. E a Bíblia não está dizendo que é 24 horas orando. Não. O que a Bíblia está mostrando é que há uma vida de comunhão que tem que ser vivida com Deus. Com cada atividade que você está realizando. Alguém chamou isso de praticar a presença de Deus. Como é que se pratica a presença de Deus? É transformar cada momento em
altar para Deus. Ou seja, se eu tivesse que trazer um empilhamento de hábitos, seria mais ou menos assim: depois de acordar e tocar o celular, leia um salmo antes de abrir qualquer aplicativo. Depois que você estacionar o carro no seu trabalho, para um pouquinho, ora por 3 colegas específicos que talvez são processados e precisam da sua oração. Depois do almoço, envie uma mensagem para alguém encorajando. Deus, quem é que precisa receber alguma palavra que o Senhor está colocando dentro do meu coração? Aí chega em casa, depois que escovar dentes à noite, e que se você for dormir, se você é casado, ora com o seu cônjuge. Eu oro com Thalita todo dia, toda noite, né, neném? Agarradinho, nesse friozinho gostoso de Orlando agora, orando, agradecendo e profetizando as bênçãos do Senhor para o novo dia que vai vir. Às vezes você diz assim: eu não oro nunca com minha esposa. É por isso. É um tempo. E aí você vai adicionando ao seu dia momentos de hábitos excelentes que vão mudar a sua vida. Vamos colocar isso na prática. Eu quero que você responda isso de forma sincera para você agora. Qual hábito precisa se tornar óbvio em sua vida? Que estrutura você criará para tornar a santidade, é o ano da santidade, mais acessível que o pecado? Como você tornará esse hábito pequeno o suficiente para começar hoje? Hoje. Mas significativo o suficiente para mudar o seu caráter. A que hábito existente você empilhará essa nova disciplina? Porque talvez você está fazendo uma coisa boa, mas vamos lá, vamos empilhar os hábitos, vamos melhorar, criando ritmo que com o tempo se tornará a própria estrutura da sua santidade permanente. Quando a Bíblia fala lá em Tiago 5,12, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, para que não caiais em juízo. Tudo que Deus está dizendo é o seguinte: para de fazer promessas grandiosas, faz um compromisso pequeno, dê um passo de cada vez, mas começa hoje. Porque transformação não é um evento, é uma direção mantida com fidelidade diária. Faça sol, faça chuva, eu vou viver aquele hábito. Em último lugar, para finalizar, como não desistir de hábitos excelentes? Porque eu disse que às vezes a gente é muito bom em começar, né? Começa, mas daqui a pouco a gente tem que entender que transformação é construída em dias comuns, não em momentos extraordinários. Você já parou para pensar que tem gente que só quer ser transformado quando participa de um retiro espiritual? Só pega fogo quando está em alguma conferência, ou faz um jejum prolongado. Não. É por isso que muitos desistem no meio do caminho. Gente, Daniel capítulo 1 vai nos apresentar um jovem hebreu que foi arrancado de tudo que conhecia: família, terra, templo. Foi colocado numa outra nação, na Babilônia, cercado de idolatria, uma cultura só a graça do Pai. O que foi que ele resolveu fazer? Foi algo extraordinário, foi algo... Não, olha o que a Bíblia diz, Daniel 1,8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Gente, Daniel não estava entre uma escolha de eu vou adorar a Deus ou não vou adorar ídolos. Não. Ele só estava decidindo o que é que ele ia comer no café da manhã. Uau! Mas essa escolha aparentemente pequena estava contida toda a sua identidade. Como é que eu não desisto de hábitos excelentes? É minha identidade.
como é que eu não vou conseguir viver sem falar com meu pai? É porque eu sou filho. Você é filha. Como é que eu não vou deixar de congregar? É porque eu tenho irmãos, eu tenho família. Aqui eu pertenço. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de viver o que ele vivia. Porque o que ele vivia estava já marcado na vida dele. Todos os dias ele tinha que acordar, ele tinha que orar. Todos os dias tinha aquele momento em que ele trancava a porta do seu quarto, orava em direção a Jerusalém. Isso forjou o caráter dele, isso trouxe identidade para ele. Por isso que ele não pestanejou quando, vai para a cova dos leões, tô nem aí. Mas Daniel sabia qual era o rugido que direcionava a vida dele. O rugido do leão de Judá. Ele recusou refeições, continuou orando. Compromisso diário que honrou a vida dele lá na frente. Eu e você precisamos nesse dia tomar uma decisão. Fique em pé no seu lugar, por favor. Carregar a nossa identidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Jesus está voltando. Mas o que isso tem a ver com essa palavra, pastor? Eu não sei como vai ser lá na frente. Eu não sei se eles vão deixar a gente se reunir como igreja. Eu estou falando sério. Eu não sei. A gente viveu algo um pouco parecido na pandemia. Muita gente se desviou na pandemia. Muita gente. Eu não sei. Sabe, tem um professor que também acho que é pastor. Davi sempre me manda vídeos dele do Tasso. Ele é nordestino. Estão querendo tirar ele da faculdade. Estão querendo expulsar ele da faculdade. Por quê? Porque ele é cristão. Porque ele fala de Jesus. Gente, deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Vai piorar. E se nós não tivermos hábitos excelentes, se nós não vivermos excelência na prática, qualquer perseguiçãozinha, tem muita gente que vai estar fora. Muita gente que vai correr. Eu, crente, não. Jesus, não. Pastor, mas Pedro fez isso. Pedro fez isso antes de ter um hábito na vida. Depois que Pedro entendeu que aquilo que parecia comum era extraordinário, ter Jesus do lado dele, era extraordinário. Você sabe como Pedro morreu? Crucificado. Mas não foi crucificado como Jesus. Porque ele disse assim: eu não posso morrer como ele. Me coloca de cabeça para baixo. O homem que negou 3 vezes, agora está dizendo: podem me matar, porque eu já venci a morte. O hábito de crer no Deus que já deu vitória. Por isso que a gente conheça a Deus. O ser transformado de glória em glória é isso, são hábitos diários de amor por Ele, de entrega a Ele, hábitos bem óbvios,
É para orar, é para orar. É para ouvir a voz de Deus, é para ouvir a voz de Deus, é para vir para a igreja, é para estar na série, é para estar na série, é para servir, é isso, é para levar Jesus, é para levar Jesus. Até o fim. Até o fim. Porque nos últimos tempos, muitos apostataram da fé. E a gente já está vendo isso. A gente tem que ser como Josué. Façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Pai, hoje a gente está aqui diante de Ti para dizer que a gente quer ter hábitos excelentes. Eu sei que Teu Espírito falou comigo e com aqueles que estão aqui, os que estão online. E tem coisas que, com certeza, o Teu Espírito mostrou para a gente que a gente vai ter que mudar hoje, não é amanhã, é hoje. Seja no espírito, seja na alma, seja no corpo, no físico. Hoje nós queremos tomar a decisão. Nós queremos ser como Daniel. Nós não vamos esperar crise, nós não vamos esperar dificuldades para termos hábitos que vão nos dar vitória justamente quando a crise chegar ou a dificuldade chegar. Não, a gente vai semear antes. Na Tua presença, sendo bênção na nossa casa e fora dela também. Hoje, mude-nos, transforme-nos e traga hábitos construtivos, hábitos que vão inspirar a vida de outras pessoas e vão fazer com que elas também, com certeza, sejam transformadas, Pai. A oração do nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, declara isso.